Bem-vindos ao Geração 2030, o programa que liga você aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui, ideias ganham força, ações se conectam e juntos construímos um futuro melhor. O programa Geração 2030 é uma realização da Enactus UEM, projeto de extensão que faz parte de uma organização estudantil mundial sem fins lucrativos, que promove projetos de caráter empreendedor social desenvolvidos por estudantes do ensino superior. A Enactus é ligada ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM, coordenado pela professora doutora Leila Pessoa da Costa. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Sintonize, reflita e faça parte dessa transformação. Bem-vindos todos ao Geração 2030, o espaço onde grandes ideias se conectam aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu sou o Vitor e hoje vamos conduzir o nosso 7º episódio. Hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre a ODS 10, Redução das Desigualdades, com foco especial na inclusão no esporte e no empreendedorismo social. E para isso nós trouxemos hoje 2 convidados inspiradores. Recebemos hoje Natália Martins, fundadora da marca Dignitar, e Anderson Ferreira, para-atleta do time Kings e campeão mundial. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Peço para vocês, por favor, que se apresentem pra gente dar início. Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui. Eu sou a Natália Martins, sou fundadora da Dignitar e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Bom dia a todos. Eu sou o Anderson Ferreira, atleta paralímpico de basquete e handebol em cadeira de rodas. Muito legal. É um prazer conhecer vocês dois, prazer ter vocês aqui com a gente. Então eu queria começar conhecendo um pouco mais do Anderson, principalmente, sua história inspiradora. Queria entender o que é o Kings, como que é, qual a sua missão e queria saber um pouco mais sobre você. Bom, eu sou o Anderson Ferreira, tenho 46 anos, eu tive sequela de poliomielite aos 2 meses de nascido e conheci o esporte há 26 anos. Então é uma vida e eu sou muito feliz no que eu faço na minha profissão, e essa missão acredito que Deus passou para mim. Eu sempre quis ser atleta de alto rendimento, mas com a deficiência eu vi que em algumas modalidades não ia me encaixar, então Deus me apresentou o esporte paralímpico e é aí que eu me profissionalizei, fui morar fora da minha cidade, que eu sou natural do Recife, e hoje eu estou aqui em Maringá, na equipe Kings. E há 7 anos que eu faço parte dessa associação e tem uma história vasta aí de títulos, de memória, de momentos felizes com essa grande equipe no Brasil. Muito legal. Eu queria entender também quais que são as barreiras que os para-atletas ainda enfrentam e eu queria que você contasse parte disso na sua história. Bom, o esporte paralímpico, no caso da modalidade coletiva, no caso basquete, é um esporte bastante caro. E porque as nossas cadeiras é tudo feito por medida e é um valor muito alto. Então a visibilidade também vem melhorando no nosso país. Como você falou, tem uma tradição paralímpica no Brasil muito boa. Tem muitos atletas de alto rendimento aqui e de modalidades individuais que são bem representados no país. Mas o esporte paralímpico coletivo é um pouco difícil sobre a questão de apoios, de parcerias e patrocínios para comprar essas cadeiras, é bem difícil. Mas eu acredito, eu venho com essa esperança de que a cada ano vai melhorando essa visibilidade, e eu acredito que daqui para frente a gente vai poder ter. Esse é um sonho meu de um dia poder acompanhar um jogo paralímpico em canal livre, para que a gente possa, para que as pessoas vejam, porque tem muitas pessoas com deficiência que não sabem o que é um esporte paralímpico, não sabem que existe basquete, handebol, natação, qualquer uma outra modalidade. Muito legal. Você pode também contar um pouco pra gente dos prêmios que você já conquistou? Pra gente saber um pouco também sobre? Vamos lá. Então, ao longo desses 26 anos, depois que eu fui conhecer a equipe lá em São Paulo, uma equipe profissional lá em São Paulo, aí eu conquistei fui 7 vezes campeão brasileiro, e foi daí que eu comecei a ter a oportunidade de jogar a seleção brasileira. Então já conheci 19 países representando o Brasil, e o Kings
o Kings Maringá surgiu tem a modalidade do handebol em cadeira de rodas. Então eu nunca tinha testado essa modalidade e gostei. E é um trabalho de extensão que tem aqui na UEM. E o professor, o saudoso Décio Calegari, infelizmente nos deixou. Ele veio com essa modalidade, começou a migrar os jogadores de basquete para o handebol, deu certo. E hoje a gente é a melhor equipe do país de handebol em cadeira de rodas. E tem uma base na seleção brasileira de handebol em cadeira de rodas. Tudo isso vocês treinam aqui dentro da Universidade Estadual de Maringá mesmo, né? Isso, aqui no ginásio do M7, aqui na UEM. Mudando um pouco de foco agora, eu queria perguntar para a Natália, o que é o Dignitar, o que é essa sua empresa e principalmente o que te motivou a iniciar com tudo isso? Perfeito. Hoje a Dignitar é uma marca, né, que surgiu como um projeto da Enactus e que o nosso principal objetivo é tornar o esporte mais inclusivo. Então a gente surgiu primeiro com a problemática das lonas, então a gente trabalha com aquele material dos banners, né, que faz os banners, e aí a gente entendeu que era um problema porque além de ser um plástico, era um plástico que a reciclagem não é feita no Brasil e que não tem muitas formas de reutilização, meio que a única forma de descarte correto é a reutilização. Então a gente começou com isso, mas em paralelo a gente conheceu o Kings. E aí foi aí que a gente viu que o nosso principal objetivo era mesmo tornar o esporte mais inclusivo, né? Então hoje a gente é uma marca com esse propósito, com o propósito de incentivar o esporte, de tornar ele mais inclusivo e em paralelo a isso desenvolver produtos que são sustentáveis. Então a gente faz produtos com lona e parte do lucro apoia o Kings. Só para entender melhor, quais são os produtos que vocês fazem, Natália? Legal. Hoje a gente tem alguns produtos, a gente está expandindo o nosso portfólio, mas hoje a gente tem eco bag, a gente tem bolsa para roda, a gente tem bolsa para bola, a gente tem alguns outros modelos de porta-chuteira, bolsa esportiva, colchonete. Então a gente vem expandindo bem no lado esportivo mesmo. Tá completando bastante já, então. Eu queria entender também como que surgiu a parceria de vocês. Você citou, né, que vocês têm essa relação. Queria entender como surgiu a parceria do Dignitar com o Kings. Perfeito. Eu acho que o Anderson pode até falar melhor do que eu. Bom, eu particularmente eu sou meio suspeito a falar do Dignitar, que sou bem apaixonado pelo trabalho que eles vêm fazendo. Eu participo, tudo que a Nath vem perguntando, eu tenho ajudando na forma de como nos ajudar em relação a bolsas de bola, que são muito boas, bolsas de rodas, que facilita o nosso trajeto até uma viagem. E é muito bom, é muito rico. No início a gente era mão na massa mesmo, era muito legal aquilo de fazer as colagens das bolsas. Então eu vejo que isso vem crescendo e eu sempre falo para ela que eu desejo que esses produtos da Dignitar seja vendido para outras modalidades paralímpicas, não só aqui em Maringá, e sim no Brasil inteiro. Então eu faço de tudo para divulgar o trabalho que eles vêm fazendo e é muito bom, de verdade é muito bom. Legal. Eu queria entender também qual foi o impacto prático da união de vocês, não só para o Kings, mas para a comunidade, para atletas no geral. Uhum. Falando a nossa visão, pra gente eu acho que foi uma transformação, assim. Então, a gente encontrou no Kings Real um propósito pra gente crescer, pra gente colocar energia e trabalhar junto, assim, pra realmente mudar o cenário do esporte, que não é uma coisa fácil, né? A gente tá falando de algo nível Brasil, nível mundo. Então, pra gente, eu acho que o impacto foi esse, foi realmente entender o porquê que a gente existe enquanto marca mesmo. E o Anderson tinha comentado também sobre a expansão para outros times de para-atletas, de para-atletismo. E eu quero entender como que vocês pensam em expandir isso. Tem alguns planos, alguns contatos? Com certeza, a gente quer expandir sim e a gente vem trabalhando para isso. A gente vem desenvolvendo novos produtos, né, para a gente conseguir fazer com que chegue a mais modalidades, como o Anderson falou, né, então a gente atinja outros tipos de público também. A gente vem lutando para melhorar os nossos produtos cada dia mais também, então sempre melhorar e posicionar a marca, né? Então, com parceria estratégica para que as pessoas conheçam o Kings e conheçam a gente, né? É algo que a gente sempre bate bastante na tecla da visibilidade, né? O quanto que esse time, que tem tanta conquista, às vezes nem conhecido em Maringá é. Então, além da gente querer que as pessoas conheçam a marca, a gente quer principalmente que eles conheçam o Kings, que eles saibam do potencial, e não só o Kings, né? A gente falando de todas as modalidades do paradesporto de forma geral. Então, hoje a gente está lutando para isso, para posicionar a marca para as pessoas conheçam a gente. Legal. Muito bom você ter falado da parte da visibilidade, e eu até queria entender um pouco mais sobre como que você enxerga a representatividade do para-atletismo na mídia e como que startups como o Dignitar, mas outras também podem estar ajudando nesse cenário, né? Perfeito. Eu acho que o Anderson pode contribuir bastante com a visão dele em relação a isso, antes de eu falar da minha parte. A verdade é assim, o
a Dignitar com esses produtos. O que eu tento fazer o máximo é divulgar no atletismo, que eu tentei fazer atletismo, mas não deu para conciliar várias modalidades. Mas sempre que onde eu estou, por onde eu passo, eu sempre falo desse produto, do que vem surgindo aqui em Maringá, e eu venho mostro que o produto é legal, é fácil para a gente fazer esse translado. Então o que eu procuro fazer é fazer divulgação para que o Dignitar seja realmente, que para mim é visto já aqui em Maringá, precisa de mais apoios, e que agora que se expanda pelo país inteiro. Eu queria entender, tanto do Anderson quanto da Natália, que estão aqui inseridos nesse mundo, aproveitar que a gente está falando da ODS 10, eu queria entender quais ações que são emergentes aqui no Brasil e urgentes, principalmente, para que a ODS 10 continue avançando e seja cada vez mais bem desenvolvida aqui no nosso país. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de redução das desigualdades, existem muitas e muitas e muitas camadas, né? Existem muitas formas e muitas atividades mesmo pra gente fazer. A gente tá falando de etnia, a gente tá falando de várias coisas mesmo, de pessoas com deficiência, enfim. Então, eu acho que primeiro é entender o que está à sua volta, né? Que é o que a gente sempre fala também em relação à metodologia Enactus. Então, entender o que você pode fazer, porque às vezes é uma ação simples de alguém que está do seu lado, que você consegue realmente modificar esse cenário. Então, eu acho que falando de objetivos de desenvolvimento sustentável de forma geral, é primeiro começar perto de você e começar com o que você pode. E aí, falando, né, puxando a sardinha pro nosso lado, eu acho que, às vezes, o paradesporto é algo que as pessoas não sabem mesmo, né? Então, a gente vê a problemática ambiental, que é uma problemática muito relevante, mas que tem mais visão do que quando a gente fala realmente de pessoas com deficiência no esporte. Então, o que a gente tá brigando e o que a gente quer apoiadores para isso é justamente para isso mesmo, de trazer luz, as pessoas entenderem que é uma bandeira que a gente tem que levantar, né? Que é algo que a gente tem realmente que fazer e modificar, e aí trazer também para diminuir a desigualdade, falando de pessoas com deficiência e de pessoas com deficiência no esporte. Muito legal. Eu queria trazer uma pergunta um pouco profunda para os dois, queria que os dois respondessem, que é: o que vocês acham que as outras pessoas podem ajudar a contribuir nessa causa de inclusão? O que elas podem fazer, mas que não sabem por onde começar? Bom, eu vejo assim, falando sobre o esporte de inclusão, eu me sinto na pele isso, que eu também fui, assim, os pais, quando tem alguma criança com algum tipo de deficiência, existe a primeira subproteção. Então, assim, eles protegem e, tipo assim, principalmente aqueles que adquirem alguma deficiência, fica mais difícil para fazer uma aceitação do que você hoje, vamos supor, hoje você anda e amanhã você está numa cadeira de rodas. A aceitação é muito mais complicada para você querer fazer praticar um esporte, por exemplo. Então eu fui assim, meus pais me protegeram demais, meus avós, e tipo, eu não podia fazer nada, tudo era por causa dele, porque eu usava uma muleta, usava uma cadeira. Então assim, hoje eu acho que vem melhorando bastante. As universidades falam sobre o esporte paralímpico, sobre o esporte adaptado. Então eu vejo que os pais vêm assim, tendo uma outra visão de como lidar com o seu filho com deficiência. Então eu vejo que a gente, por mais que venha trazer essa modalidade, essa inclusão com a criança, eu vejo que os pais vêm melhorando muito. E o país inteiro também vem vendo que tem, para qualquer tipo de deficiência, existe uma modalidade que você possa inserir seu filho, seja qual for, seja basquete, seja natação, qualquer uma, existe uma modalidade que vai servir para ele, que Deus deu esse dom para ele. É só adquirir o treinamento e ele vai conseguir ter voos mais altos. Legal. Eu acho que o meu recado seria de realmente ver mesmo, né? Então, conhecer as iniciativas que tem na cidade, ver os jogos, ver os treinos, porque eu vejo o quanto o esporte realmente muda até a nossa visão, né? Então, quando a gente começa a ter contato, quando a gente começa a ver o tanto que eles fazem, até é algo que abre a nossa cabeça mesmo de possibilidades. Então, falando, né, como uma pessoa que não tem deficiência, tenha contato com o esporte, tenha contato com iniciativas
iniciativas que buscam causar essa transformação, porque a gente junto consegue transformar muito mais. E é isso, só tem a cabeça aberta para realmente aprender. Como que nossos ouvintes podem acompanhar vocês, tanto Dignitar quanto Kings? Tem alguma rede social, tem alguma outra forma de acompanhamento? Claro. A gente faz vários vídeos pelo Instagram. O Instagram do Kings é Kings Maringá, né? E o nosso é Loja Dignitar. E aí lá também tem o caminho pro site e para todas as iniciativas que a gente faz, tanto Kings como Dignitar. Muito legal, acompanhem, com certeza. Inclusive, já sigo os dois, acompanho e gosto muito das postagens de todos. O Dignitar tá investindo muito em marketing, dá pra ver pelo que eles estão levando cada furada. Muito legal. E eu queria muito, agora que a gente tá chegando aos fins, agradecer imensamente a presença de vocês. Sei que não é fácil, sei que é difícil, mas vocês estiveram aqui, conversaram com a gente, fizeram parte de tudo isso. O Geração 2030 é um programa aqui da Enactus UEM, vocês já estão sabendo, a gente tem muito apoio aqui da rádio, da universidade. Agradeço muito vocês por estarem aqui. E para todos os ouvintes, continuem com a gente, compartilhem esse episódio e ajudem a gente a espalhar ideias que vão fazer a diferença. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Você acabou de ouvir Geração 2030, o programa que liga você aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma realização da Enactus, projeto de extensão ligado ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Apoio Rádio UEM FM, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.